O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Estávamos no início desta semana tendo como companheiro de nossa reflexão Esdras, sacerdote, homem de grandes intuições administrativas, que deve conduzir o povo no parto da saída do exílio. Como falávamos na segunda e na terça-feira, o exílio da Babilônia é o grande momento transformador da história de Israel. Eu gosto de ver estes momentos transformadores sobre a perspectiva de um verbo que é muito pouco usado, embora seja necessário, que é o verbo partejar. O exílio é o parto do povo, que isolado da sua terra, afastado de suas tradições, passando pela humilhação da escravidão, uma vez mais, deve fazer o parto de uma nova consciência sobre si e sobre Deus. Todo momento de transformação, todo momento de dor, de sofrimento, traz a sua fecundidade. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas há um fenômeno da natureza chamado partenogênese. Há determinadas espécies de animais que, quando há uma queda brusca da população, as fêmeas conseguem reproduzir sem macho. Que sonho, né? Que o marido às vezes não serve para muita coisa, né? Então há espécies de animais, não é? Que têm esta capacidade. Tanto quanto nos momentos de guerra, o índice de fecundidade das mulheres aumenta. Justamente por isso, né? Uma resposta biológica e muito concreta que, diante da dor, do sofrimento, diante de uma tragédia, é preciso afirmar a vida. Porque nós temos duas possibilidades diante dos momentos trágicos e dramáticos da nossa existência. Ou a gente se estaciona, reclama, murmura, ressente, ou a gente se põe em caminho, ou a gente faz dos limões uma limonada, ou a gente, ao invés do ressentimento, reafirma a vida. Então, um grande momento de parto da história de Israel foi o exílio da Babilônia. E Esdras convida o povo a sair. E agora nós estamos não diante de um sacerdote, mas de um profeta. Esta é a profecia de Ageu, um dos profetas menores. E é muito interessante que o texto diz, versículo 1, no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia, foi dirigida a palavra do Senhor. A gente tem uma mania de, ao escutar os textos bíblicos, não prestar atenção no detalhe. Mas por que essa curiosidade sobre o tempo? Por que tem que situar no 2º ano, no mês, no 1º dia? Só faltou dizer a hora. É para dizer que o que vai ser pronunciado agora é fruto de um desígnio preciso. Uma das consequências do nosso tempo, e por isso que a gente não consegue partejar, é que nós não existimos, nós reagimos. A gente não tem consciência do tempo como um instante fecundo em que a eternidade nos toca. A gente hoje tem uma ilusão da urgência. É tudo urgente, tudo tem que ser para ontem. Mas a gente perde a dimensão do instante. Não apreciamos mais um instante, o detalhe, a hora. A gente não para apreciar a beleza do instante. Nós somos devorados pelo tempo, não? Esta, inclusive, é a imagem mitológica de Cronos. O que era Cronos? Cronos era a divindade grega que devorava os próprios filhos,
quando na verdade a Escritura não fala de um tempo que é cronos, um tempo de urgências, mas um tempo de importância, que é o kairos. Por isso, toda vez que o texto bíblico situa a hora, era por volta da hora sexta, era às 16 horas, um momento que Jesus chama os discípulos, ele está ajudando a perceber esta consciência da importância de um tempo que é mais do que tempo, de um tempo que tem que estar grávido de sentido, para o qual nós temos que estar atentos, porque senão estaremos distraídos. A vida é o que acontece quando a gente está distraído. Então, se nós estamos distraídos, não temos consciência do tempo, não partejamos, a gente perde um instante da graça. E aí quando se assusta, a vida passou, o casamento passou, a gente passou. O tempo, o agora, este kairos. E o que é que Ageu está como Esdras pedindo ao povo? Que haja um tempo para reconstruir o templo. Um tempo para reconstruir o templo. Porque logo quando o povo volta do exílio, cada um vai cuidar das suas próprias coisas. Da sua casa, dos seus afazeres, dos seus negócios. Só que, ao que tudo indica, depois de terem planejado uma grande colheita, voltando para a terra, o que aconteceu foi que a terra não produziu frutos suficientes. A colheita não foi bem sucedida. E aí Ageu diz, lógico, com a liberdade poética do texto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento, que vincula rapidamente uma coisa a outra, ele diz assim, sabe por que a colheita não deu certo? Porque vocês desconsideraram aquilo que é importante. Cuidaram apenas de si e dos próprios interesses e se esqueceram, por exemplo, de reconstruir a casa do Senhor. É lógico aqui que nós temos que entender, não é uma questão do templo físico. Deus não é refém de um espaço de pedra. A questão não é uma ambição da parte de Deus de ter um espaço físico, mas o templo, na perspectiva hebraica, é um ponto de unidade. O Deus de Israel é o um. Esse é o mandamento, a exigência fundamental lá do credo do Deuteronômio 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é um. O judeu tem que ficar repetindo isso o dia inteiro. Às vezes até de um modo obsessivo, né? Já viram, com todo respeito aqui à comunidade judaica, mas obsessivo no sentido freudiano. E não briguem comigo não, porque Freud era judeu. Vocês não deram conta de Freud, foi ele que trouxe esse negócio de obsessão. Então eu vou dizer o que Freud estava dizendo. Aquela coisa de ficar com a cabeça assim no muro, já viram isso, né? Quer dizer, é uma insistência na repetição, dizendo o tempo todo, por exemplo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é o um. Por que essa obsessão ao um? Porque a nossa tendência é nos perdermos no múltiplo. Porque eu tenho que dar conta dos meus filhos, eu tenho que ser a esposa dos sonhos, eu tenho que ser o esposo que faz isso, eu tenho que corresponder à expectativa do meu emprego. Então nós estamos o tempo todo divididos, dispersos, entende? Cuidando de coisas externas a nós. Nós temos que ter um tempo de interiorização. Por isso o templo. O templo é o lugar do um, o único Deus. E aí naquele momento o um voltado para Ele, totalmente dedicados a Ele. Por isso o Shabat, o dia do descanso, o sexto dia, o dia do templo, porque nós somos unidos das dispersões, entende? Por que na missa no domingo é importante? Embora de vez em quando e não entenda nada que o padre está falando, né? Mas enfim, não vamos ficar de Jesus Cristo. Porque é o momento da gente ser reunido da nossa dispersão. De segunda a sexta está todo mundo cuidando das próprias coisas, dos próprios afazeres, se esforçando para ganhar a vida e perdendo-a. Que é isso, né? Jesus diz, quem quer conservar demais, perde. E no domingo, então, um dia que a gente disse, já fez tudo que precisava? Já investiu, trocou de carro, gastou mais uma vez um cartão de crédito? Então agora deixa as urgências e considera aquilo que é importante. É importante considerar a Deus. É importante almoçar com sua família. É importante ver o rosto de alguém na sua comunidade que está passando por um momento difícil e você tem que olhar para o lado do banco e perceber, está difícil para mim, está difícil para ela, então eu serei rosto, proximidade, afeto, entende? O templo é importante por isso, porque é o lugar onde o povo se redescobre como profundamente dependente de Deus, do Deus que cura, resgata, restaura, e como o povo se descobre como uma nação
Quem nós somos para além das nossas urgências? Nós somos a descendência de Abraão. Nascemos todos do mesmo útero de Sara, portanto somos irmãos. A gente não pode ficar o tempo todo só de se degladiando em competições sobre quem vai lucrar mais. Mas somos todos nós um único povo, uma única nação. Por isso o Ageu está dizendo, olha, enquanto vocês não tiverem tempo para para o templo, para aquele que é o único capaz de ao nos pedir tudo, nos devolver a nós, as colheitas não darão certo. Não haverá o kairos. O kairos é isso no grego. É uma palavra indicada para quando a gente olha para o campo já está dourado. Quando a gente olha para o pé de jabuticaba e já começam a despontar os frutos. Quando nós olhamos para uma videira, esse é o kairos, o tempo da graça. O instante da eternidade, não é? E Ageu insiste na necessidade, a fidelidade. Palavra muito, muito interessante, porque nós tendemos a viver num estado de prostituição de nós mesmos. Aqui não no sentido só sexual, porque o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 21, diz que tem prostitutas com corações mais castos do que os fariseus. E Jesus diz que no reino dos céus, as prostitutas entram antes dos padres. Isso é Mateus 21. As prostitutas vos precederão no reino dos céus. A gente tende a viver com um coração prostituído de nós, não tendo tempo para nos reconectar, para saber quem nós somos, prostituídos dos afetos verdadeiros, caminhando na direção oposta da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, porque não temos tempo, prostituídos na nossa relação com Deus, erigindo falsos ídolos que só nos sufocam e nos matam, que ao nos pedir tudo roubam nossa saúde, nossa paz, ambições que nos devoram. Para esse risco da prostituição, Ageu exorta a fidelidade e a devoção. Sem fidelidade e devoção, nós não damos conta de viver. Fidelidade a nós mesmos, para citar Dostoiévski em Irmãos Karamazov. Porque quem não se respeita não é capaz de amar. E quem não é capaz de amar, lembra Dostoiévski, acaba se entregando às paixões mais grosseiras. E aí se perde de si. É por isso que Ageu, no versículo 6, diz com ironia, porque Deus é irônico. A ironia desperta, não é? Ele diz assim, semeastes, tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes os alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em um saco furado. Que palavra atual é essa profecia de Ageu, né? Tendes semeado muito, mas colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o num saco furado. A gente tem que ter esta consciência que é bastante esclarecedora de que somos um buraco sem fundo. Temos que tomar cuidado com ambições que nos devoram, porque existe algo que é constitutivo da nossa natureza humana, também em perspectiva psicanalítica. Nós estamos o tempo todo insatisfeitos, incompletos, no sentido exilados, fora do lugar, desconfortáveis, com a impressão de que o casamento da vizinha é melhor que o nosso. Enquanto a gente não se conecta com isso, não parteja isso e não toma consciência dos próprios vazios, vendo que o vazio é um excelente conselheiro, porque nos ajuda a perceber que a gente tem que se encher de coisas que vêm de graça, nos encher da graça de Deus, a gente se perde. E aí somos como um saco furado. Tem gente que é um saco, né? Furado. Tudo que a gente coloca dentro dessa pessoa se esvai. Uma pessoa vítima de si. Uma pessoa perdida de si. Sem propósito, sem rumo. Que perdeu a capacidade de apreciar o belo e o instante. E nós corremos o risco de sermos estas pessoas furadas, rachadas, divididas. A profecia de Ageu é atual porque ela nos ajuda a estar conscientes de que o desejo humano é insustentável. É insustentável.
Estamos padecendo isso no nosso corpo nesses últimos tempos. De onde é que vem este calor? Vem da nossa sede pelo minério, da nossa destruição das matas. Nós transformamos os nossos rios em esgoto. Isso não é castigo divino, não. É consequência da nossa insubordinação, de um regime que explora, que exclui, que acumula e que acaba gerando consequências terríveis, sobretudo para aqueles que mais precisam. Enquanto nós não tomarmos consciência disso, que nós somos este saco furado, continuaremos perdidos, tentando ganhar a vida, como lembra nosso Senhor Jesus Cristo, terminaremos por perdê-la, nos tornando vítimas de nossas próprias ambições, dessa bruta flor do querer, como lembra Caetano Veloso em uma de suas canções. O desejo é uma bruta flor. No Evangelho, já quase finalizando, Lucas, no capítulo 9, diz de um homem devorado pelas próprias ambições, que é o tetrarca Herodes. Herodes, que, como lembra o padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, roncava de poder. Um homem que tem a ilusão de que pode dispor sobre a vida de outras pessoas. Quando você se encontrar com alguém que está o tempo todo afirmando o próprio ponto de vista, falando alto, que se julga a régua do mundo, tenha certeza que você está diante de alguém inseguro. Porque pessoas inseguras, que nada são, estão o tempo todo querendo se afirmar e mandar e dispor sobre os outros. Herodes fica perplexo. Na tradução que a Vulgata dá, no Magnificat que Maria reza, ela diz que Deus dispersa os soberbos do coração. Disperse superbus mentes cordis sui. A palavra dispersão quer dizer espargere. A pessoa soberba está confusa, perdida. É daí que vem as nossas ansiedades hoje. Por isso que nós somos uma sociedade da dispersão e do cansaço. Já repararam como é que fica cada vez mais difícil prestar atenção nas coisas hoje em dia? Que a gente está o tempo todo só de corpo presente. Nós nunca estamos num lugar cercados de pessoas, estamos falando com outras pessoas. E quando encontramos com essas outras pessoas, falamos com aquelas com quem estávamos presentes. A gente está com o coração. A gente só encurtou a distância digital, né? Mas aumentamos as distâncias espirituais, né? A distância física foi relativizada pela tecnologia, mas diria que nunca antes nós estivemos tão dispersos, tão distraídos do que é o outro e da sua importância para nós. Do lado da mesma casa, conversamos pelo celular. Então isso, Herodes é alguém que fica com o coração disperso, é um soberbo. E aí ele se pergunta, quem é esse Jesus? Porque eu mandei matar João Batista não pode ser. Será que é um dos profetas que ressuscitou? Herodes é símbolo e cada um pode trazer dentro de si esse rei na barriga que nos leva a sermos homicidas. Herodes é símbolo de uma falta de consciência do tempo, da hora, da graça, que nos leva a estarmos perdidos, iludidos, adoecidos na rotina. E termino com uma curiosidade, com uma brincadeira, né? Herodes é chamado por Jesus de raposa, porque raposa na Sagrada Escritura não é um símbolo de um animal muito bom, não. Não sei se é diferente de algum time aqui, né, de Minas Gerais. É considerado um animal tonto. Por quê? Porque come uvas verdes. Nada contra o Cruzeiro, não. É só uma brincadeira para ser jocoso. Por que é um animal tonto? Porque as raposas comem uvas verdes, né? Então, quando Jesus chama Herodes de raposa, ele está dizendo disso, né? De alguém que não tem a consciência do tempo, que não sabe apreciar aquilo que é maduro e, portanto, é um tolo, perdido de si, dos frutos da apreciação da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.